nosso vídeo de hoje eu vim falar de um assunto que muita gente me perguntou depois que eu troquei de faculdade. Se você é novo aqui no canal e não sabe do que eu tô falando, é que eu fazia enfermagem EAD na Unip pelo ProUni. Eu estava no terceiro período, né? E aí foi quando, né, tive a oportunidade de trocar para uma faculdade presencial, né, que é a que eu estou atualmente. Atualmente estou no terceiro período na faculdade de enfermagem presencial na CEGESP, tá? É uma faculdade mais conhecida aqui no Centro-Oeste mesmo. E aí, quando eu entrei para presencial, né, muita gente ficou me perguntando: ai, você sentiu diferença de uma faculdade presencial para uma EAD? Bom, vamos voltar bem no comecinho aqui. Eu comecei a estudar faz mais ou menos 2 semanas, né? Na primeira semana eu fiquei na turma do primeiro período, porque eu não sabia se eu ia conseguir reaproveitar as matérias para eu ficar no terceiro período mesmo. Então eu tive que ficar essa semana, né, no primeiro período, né, fazendo as aulas do primeiro período, que tinha a matéria de anatomia, de bioquímica, que foram matérias que eu já fiz na Unip, né? Então, mas mesmo assim eu tive que pegar. E como eu já tinha entrado atrasada, né, o pessoal que estava no primeiro período já tinha tido mais 3 aulas anteriores. Então, nessa semana que eu fiquei no primeiro período, né, eu tive que ver todas as aulas anteriores, né, copiar tudo certinho, atrasadas que eu tinha ficado, né, porque vai que eu não conseguia reaproveitar, né, e aí eu ia ter que estar com tudo em dia, né. E aí eu assisti 3 aulas de cada matéria, de anatomia, de bioquímica principalmente, que são as 2 matérias que eu vou falar aqui, que eu tive, né, já na Unip. Então teve como eu ter uma base, né, de como é na presencial e como é na EAD. Bom, foi isso, né. E aí, quando eu fiquei uma semana no primeiro período, né, aí aconteceu tudo, que eu acho que eu já falei pra vocês, consegui reaproveitar as matérias, então eu estou no terceiro período mesmo, né, com matérias novas. Mas vamos lá. O que eu achei de diferente de uma EAD para uma presencial? Os conteúdos, né, são os mesmos. As mesmas coisas que eu vi em bioquímica na Unip, né, foi a mesma coisa que eu vi na presencial, né? E de anatomia foi a mesma coisa também que eu vi na Unip, eu vi na presencial. Mas o que me chamou muito a atenção? Quando eu estava fazendo a matéria de bioquímica no segundo período, né, da Unip, eu tive um pouco de dificuldade, porque eu sou aquele tipo de pessoa que, para eu conseguir aprender um assunto, para fixar mesmo na minha mente, eu preciso saber o que acontece antes. Deixa eu dar uma explicada melhor para todo mundo entender. Vamos lá. Na Unip, em bioquímica, a minha primeira aula, né, a professora começou falando sobre os carboidratos. Falou que o carboidrato é dividido em monossacarídeos, polissacarídeos. Sim, foi falando, né, a função, que é o polissacarídeo, o monossacarídeo. E aí foi dando continuidade, falou da degradação dos carboidratos, depois foi para proteína, falou dos aminoácidos e tudo mais. Mas aí, quando eu entrei, né, na presencial, que eu tive essas 3 aulas de bioquímica, que foi essa introdução também, que eu já tinha visto, eu achei, tipo, muito, muito legal, porque a professora começou, ela não veio e já começou falando dos carboidratos, que é dividido em não sei quantos, não. Ela começou, né, falando o que é a bioquímica, o que a bioquímica estuda, do que a bioquímica é composta, né, de carboidratos, proteínas, aminoácidos, tudo mais. E aí, quando ela foi falar dos carboidratos, ela falou como acontece, né, os carboidratos, por que os carboidratos são ali que faz parte, né, da bioquímica. E eu precisei disso, gente. Em 3 aulas eu entendi toda a matéria, que eu estava com muita dúvida na Unip, porque eu preciso disso, sabe? Eu preciso entender o antes, o porquê. A professora também do presencial falou dos aminoácidos, que eu nunca entrou na minha cabeça esse negócio dos aminoácidos. E gente, como que a proteína de repente já é aminoácido? Nunca entendi. E aí, quando eu tive essa aula, né, na presencial,
eu entendi o que é o aminoácido, como ele é formado, porque até então, na Unip, a professora não tinha falado como o aminoácido é formado. Ela só falou que o aminoácido muscular vem da proteína, mas só. Ela não falou como ele é formado, e eu preciso disso, sabe? Então foi uma das coisas assim que eu achei muito, muito importante. E que assim, não é que eu queira dizer que na Unip é ruim. Não, é bom. Tanto que na Unip eles passam assim o que é realmente necessário, passam todo o conteúdo do mesmo jeito da presencial. Mas essa foi uma das coisas que eu senti aí que me ajudou bastante a entender bioquímica, que era uma matéria que eu nunca tinha tido contato mesmo no ensino médio, não entendi muito química também no ensino médio, então foi bastante complicado quando eu tive na Unip. Essa foi um dos primeiros pontos. Eu acho que na presencial os professores são mais dinâmicos, assim. Pra vocês terem uma ideia, toda aula que a professora passava, vamos supor, hoje ela deu aula de carboidratos. Na próxima aula, ela retomava tudo que ela fez na primeira aula. O que ela falou, fazia um resumão, sabe? Isso me ajudou muito a entender a matéria. Tanto que eu fiquei com dúvida se eu queria reaproveitar mesmo as matérias ou não. Aqui, quem tá aqui. Tanto que eu fiquei com dúvida, né, se eu queria mesmo reaproveitar as matérias ou não, porque eu queria estudar elas de novo, porque para entender mais, sabe? Mas aí, né, para eu não atrasar muito, eu decidi reaproveitar, né, e estudar por fora, né, agora mesmo. E é isso. Agora, o segundo ponto que eu achei muito importante da faculdade presencial é as atividades. Eu sempre fiquei muito meio assim, sabe, com o EAD quando eu entrei, porque pra mim tinha que ter atividades, né? Eu via todo mundo, eu acompanho vários Instagrams, YouTube também, vídeos de meninas que fazem enfermagem presencial e que tem várias atividades, até as meninas do semi-presencial também. Tem várias atividades, né? Porque a professora passou artigo, passou trabalho, passou não sei o quê. Eu ficava, gente, sabe? Na minha que eu fazia, não é assim. Eu sei que é diferente em cada polo, né? Mas a minha que eu fazia só tinha as videoaulas, né? E quando terminava todas as videoaulas, tinha lá a avaliação, né? Que por conta da pandemia, a avaliação estava sendo online. E aí tinha essa avaliação e pronto. Não tinha trabalho, nem nada, nem atividades. Tinha lá um fórum de discussão, que era onde a professora deixava as perguntas, mas não é a mesma coisa, né? Porque quando você tá no presencial, a professora passa uma atividade, ela fala, vale ponto, se não fizer, não ganha ponto, fora que tem uma data de entrega para entregar, né? Então isso ajuda mais a gente a fazer, né? Para vocês terem uma ideia, na minha presencial, toda a aula de imunologia, a professora deixa uma atividade no finalzinho da aula pra gente fazer, entregar na hora. Então, assim, ajuda demais a fixar o conteúdo. E aí você vai falar, tá, Fernanda, mas a gente pode fazer por fora, quem tá no EAD pode fazer também. Sim, pode, mas eu sou um exemplo vivo de que eu não fazia, né? Eu sabia que era bom pra fazer. Oi, gente! Sabia que era bom fazer atividades que eu tinha que fazer, mas sabe, quando a professora não cobra, quando não tem ninguém cobrando, a gente não faz, né? Isso é um fato. Mas pra quem faz, pra quem é disciplinado, perfeito. Aí, outra coisa também, terceiro ponto que eu achei importante foi as práticas. Foi a primeira coisa, né, que eu decidi trocar de faculdade, foi em relação às práticas. Porque como eu já falei pra vocês, no meu polo, o povo de lá não tinha nem ideia se ia ter, se não ia ter, tava esse negócio, sabe? Um falava que ia ter, outro falava que não ia ter, e eu ficava, meu Deus, e agora? Tanto que eu acho, gente, que no meu polo não ia ter mesmo. Eu falo no meu, gente, porque eu sei que tudo varia muito, tá? Tanto que eu sei que no meu polo não ia ter, porque quando eu entrei, né, no primeiro período, em março, tinha prática, se eu não me engano, era alguma matéria, não lembro agora, mas tinha uma matéria que tinha prática. E aí, foi lá o vídeo gravado da prática. Eu falei, e esse vídeo tem um formato já de antigo. Então, o que isso quer dizer que eu deduzi? Se esse vídeo de aula prática já é gravado com formato mais antigo, então quer dizer que de qualquer jeito, mesmo se não tivesse na pandemia, ia ser gravado, né? E continuou no segundo período, no terceiro, né?
E aí eu fiquei, gente do céu. E aí quando eu tive essa oportunidade de mudar para a faculdade presencial, foi a primeira coisa que eu fiz, foi isso, foi em relação às práticas. E aí tal, eu vi que eles têm práticas mesmo, né? Um exemplo para vocês verem tanto que é diferente é que na minha primeira aula de anatomia que eu tive, né, na semana que eu fiquei no primeiro período, o professor já falou, e ele, gente, já estava agendado para essa semana pra gente ir no necrotério. E aí, por causa que não vai dar, porque em Goiânia, né, logo quando começou as aulas, ficou uma semana no presencial, e aí logo depois entrou em lockdown em Goiânia. Então ele falou, gente, tava marcado já pra gente ir no necrotério, ver as peças do corpo, pra gente ver de pertinho como é que é. Mas não vai dar, vamos ter que adiar por causa do lockdown em Goiânia. Então, assim, eu sei que vai ter prática, sabe? Na matéria de imunologia que eu tô tendo também agora no terceiro período, a professora já falou que voltando pro presencial, a primeira aula que a gente vai ter vai ser no laboratório, pra gente ver no microscópio, né, em relação a alguns leucócitos, né? Então, assim, muito bom. Então, assim, os pontos que eu vi foram esses, né? Muita gente me perguntando, ai, é muito diferente as aulas, eu tô com medo do EAD não ser o suficiente. E não, gente, é o suficiente sim. As aulas do EAD são boas demais, tem todos os conteúdos, eles abordam todos os conteúdos. O negócio mesmo é a forma de passar, né? Que eu acho que eles cortam demais, né? Não, eles vão direto ao ponto. Isso é a verdade. Vão direto ao ponto. Eles não recapitulam nada, não tipo assim, não explica o que acontece antes, né? Como eu já falei pra vocês. Então, é só pra vocês saberem mesmo, pra quem estiver entrando, pra quem quiser entrar, pra ter uma ideia de como é, né? Que como eu já fiz EAD e tô fazendo presencial, eu posso falar com propriedade agora, tá? Mas eu indico sim, eu continuo indicando a faculdade EAD, né? Que é muito bom. E pra quem não tem oportunidade de fazer presencial, trabalha, tem filhos, não tem como, EAD é uma ótima oportunidade também, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fiz esse vídeo mais pra dar um norte mesmo pra vocês, que muita gente estava me perguntando em relação a isso, com medo, né, depois que eu troquei. Mas é isso, foi só pra dar um norte mesmo, tá bom? Então é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like pra mim aqui no vídeo, se inscreva no canal e assine o sininho de notificação pra receber todos os meus vídeos, tá bom? E me siga lá no meu Instagram de enfermagem também, que tá com nome novo agora, Enfermagem Nanda, tá? Sigam lá que eu tô mostrando essa nova rotina, essa nova rotina mesmo de estudos, né? EAD, né, que pra quem não sabe eu tô com 6 matérias nesse período, 2 são presencial, remotos, que tá agora, né, e 4 são EAD ainda. Mas é isso, me sigam lá pra vocês acompanharem mais de pertinho, e é isso, um beijão, até o próximo vídeo.